Olá, meus demôniozinhos! Eu sou a Val e esse é o canal Fuja é Chip. Bem-vindos, então, a mais um Plantão BL. Hoje nós vamos falar, então, de Amber Alert. Ok, foram muitas emoções nos capítulos passados, então, relembrando, tivemos muitos planos, tivemos muitas conversas sobre Sugar Daddy, muita pegação, e agora vamos aos capítulos atuais. Segura o lencinho que vem muita bomba. Os episódios já começam com muita pegação e muito amor. E a próxima cena é o Amber lembrando de tudo com um ar romântico e muito feliz. O Tennessee questiona qual o problema e o Amber diz: esses últimos dias parecem como um sonho. O Amber continua: todos os dias comendo com o Tennessee, fazendo tananã, andando por aí, fazendo tananã, assistindo TV, fazendo tananã. E o Tennessee pensando: você chama isso de tananã? Não é como se tivesse realmente o ato ou alguma coisa. Eu não posso fazer nada sobre, porque é diferente de fazer isso com uma mulher. E ainda assim, estranhamente, é muito mais satisfatório. Não importa quantas vezes a gente faça, eu não me canso. Isso é por causa que é o Amber? É por causa que ele é o meu parceiro? Então Tennessee brinca: será que você não está apenas dormindo? E isso é realmente um sonho? O Amber fica nervoso e diz: não me deixe nervoso, isso é real sim. E o Tennessee diz: eu não estou apenas dizendo por dizer, Amber, olhe pra mim. Quantas horas de sono você anda tendo ultimamente? Temos um momentinho de silêncio que o Amber não quer contar e o Amber coloca o queixo dele no coco da cabeça do Tennessee. O Tennessee questiona o que ele tá fazendo e o Amber fala: apenas outra coisa da minha lista de coisas que eu quero fazer. Que quando eu ficasse maior do que o Tennessee, eu queria descansar o meu queixo no topo da cabeça dele. E o Tennessee responde: você é muito pesado, sai de cima. O Amber questiona se ele pode dormir ali. Ele diz: eu quero dormir na mesma cama e ficar fazendo carinho no seu cabelo enquanto você dorme. Isso também está na minha lista. E o Tennessee fala: não. O Amber então se desculpa e diz: foi muito repentino, né? Eu estou forçando a barra, não é? O Tennessee fala para ele parar de agir como uma criança. E o Amber responde: com o Tennessee em seus braços, ele se sente quentinho e ele acha que ele vai dormir mais rápido. Que ele realmente andava tendo insônia ultimamente. O Tennessee está se questionando se esse é algum dos truques do Amber. E responde: só por essa noite. O Amber ficou muito feliz. O Amber questiona qual lado que ele deita e o Tennessee fala que não importa. O Amber responde: importa sim. E o Tennessee ele já tá começando a pensar que realmente era um truque e ele caiu direitinho. O Amber questiona se o Tennessee já está dormindo e aparentemente ele tá já dormindo. O Amber fica se questionando: talvez realmente eu consiga dormir essa noite. Então nós vamos ter o Tennessee tendo um dos episódios de pesadelos dele. Ele acorda dizendo: vai embora. Mas o Amber acha que ele tá acordado, então ele questiona: Tennessee, você não dormiu ainda? Mas quando ele olha, ele se dá conta que é um pesadelo. O Tennessee tá tremendo muito e ele tá apertando com força o próprio braço. E o Amber pega a mão dele, segura e diz: pare com isso, Tennessee. Não faça isso, você está se machucando. Ele continua tentando chamar o nome do Tennessee, mas o Tennessee bate na mão dele e suplica: por favor, só me deixe sozinho, por favor. O Amber fica claramente frustrado e questiona: você quer que eu deixe você sozinho? E o Amber fica pensando: eu sou a única pessoa que o Tennessee falaria algo como isso. Eu sou a pessoa que está sempre pressionando o Tennessee, deixando ele no limite. Você veio mais cedo do que eu imaginava. Ele tá querendo dizer sobre os pesadelos do Tennessee. Como sempre, o tempo veio de volta pegar a felicidade que o Tennessee me deu. No outro dia, o Tennessee acorda, olha em volta e não encontra o Amber. E ele fica se questionando: eu não dormi com o Amber? De forma alguma ele acordaria antes de mim e iria embora. Então ele tem um estalo, olha para o próprio braço, olha para a própria mão e entende o que aconteceu.
O Tennessee se levanta, vai até a sala e encontra o Amber. O Amber, ele tá paradinho igual um soldado, já com o kit de primeiros socorros e um chá. O Amber então comenta que os pesadelos do Tennessee começaram novamente desde o dia que eles se tornaram namorados. O Amber continua, ele diz que normalmente acaba com ele apenas ouvindo os gemidos de dor, mas que hoje foi muito pior do que o normal. O Tennessee não sabe o que responder. O Tennessee então fala: levante a sua calça, Amber. E o Amber tá ali com uma carinha de choro, meio frustrada. E a gente já entende o porquê que ele pediu pra levantar a calça. Ai, ai, né? A felicidade durou muito pouco. Vamos ter os dois, um cuidando do outro, enquanto o Tennessee tá ali cuidando da perna do Amber, o Amber tá cuidando do braço dele. O Amber questiona se o Tennessee tá bravo, e talvez ele esteja um pouquinho, sim. Então o Tennessee fala: será que nós deveríamos procurar por aconselhamento? E o Amber balança a cabeça em negativa. E responde: você sabe que eu não gosto desse tipo de coisa. É muito difícil se abrir com um estranho e ter ele cavocando dentro da sua cabeça. Isso é algo que você faz quando é uma criança. Gente, procurem terapia, tá? Terapia é ótimo. Não escutem o Amber. Ele tinha que fazer terapia. Então o Amber fala: Tennessee, não é você que deveria procurar aconselhamento? E o Tennessee rapidamente responde que não. E o Amber fala: então você não deveria forçar isso nos outros. E o Amber ainda continua: não diga isso, você deveria pelo menos tentar. Enfim, a hipocrisia. Apenas por um mês. Tente isso, e se não der certo, tente. Não deu certo pra mim, mas pode ser que dê certo pra você, Tennessee. E o Tennessee responde: eu não ligo sobre os seus problemas. Vamos procurar outro caminho. E o Amber para tudo que tá fazendo, porque ele ficou chocado, a gente também, e questiona: você não liga? O Amber então dispara: se você fosse eu, Tennessee, você deveria apenas esperar e confiar, pensando que a pessoa vai descobrir eventualmente sozinha e voltar? Então Tennessee bota a mão no rosto do Amber e diz: se isso for muito pra você, o que você acha de voltar pra casa dos seus pais durante um tempo? Talvez isso ajude. Eu deixo com você a chave dessa casa para você ficar bem novamente e então voltar. O Amber tira a mão do Tennessee e fala: na sua mente não existe nenhuma possibilidade da gente resolver esse problema juntos? Você sempre empurra as coisas para longe e abandona quando algo difícil aparece, acreditando que enquanto está longe da sua vista, as coisas vão voltar a ficar bem novamente. E o Amber se levanta e questiona: você nunca pensou sobre me consertar? Se você sempre sentiu que existe alguma coisa quebrada, não deveria ter vindo o pensamento de consertar antes de tudo isso? Mas você não pensou nisso, não é? Você sempre empurra o problema para os outros. Deixou isso com a Meghan, empurrou isso para a Elizabeth e o David. Você apenas me remendou temporariamente e me usou até que eu estivesse quebrado novamente. O Tennessee ele fica bravo e diz: como você pode dizer uma merda como essa? Naquele momento era a melhor opção. Eu parei e pensei com muito cuidado na melhor opção para você. O Amber questiona: você realmente pensou na melhor opção que era para mim? Se essa realmente era a melhor opção, por que que ainda hoje nós dois estamos em sofrimento? Ainda pensando que a nossa relação mudou, você está dizendo que é culpa minha por não estar consertado? Então vamos ter o Tennessee se alterando pela primeira vez, puxando a atadura do braço dele e dizendo: olhe para mim. Olhe o quão quebrado eu fico toda noite. Você realmente pensa que eu tenho o luxo de tentar e consertar eu mesmo? Vamos ter então o Tennessee relembrando quando o Amber questionou se ele estava feliz e ele tá pensando: a verdade é, eu estava ansioso todos os dias também.
Eu sabia que você estava tendo pesadelos. Algumas vezes eu ouvia você gemendo e fazendo barulhos durante o sono, e quando eu abria os meus olhos, você sempre tinha uma face calma e gentil. Sempre parecia que o pequeno toque poderia fazer você se quebrar inteiro. Eu tinha medo que você se cansasse de mim algum dia, que você ia crescer e se cansar. E então o Tennessee fala para o Amber: como eu falei, vá para o Michigan durante um tempo. E ele tenta dar a chave do carro pro Amber, mas o Amber bate na mão dele. Então o Amber se altera dessa vez e fala: pare de tentar me mandar embora. Não me mande embora como se eu fosse uma bagagem. E o Tennessee grita de volta: você pensa que isso é fácil para mim deixar você ir? Eu estou tentando também. E o Amber começa a chorar e diz: tentando? E ele me larga uma lapada gratuita, dizendo: isso tudo é porque você acha que você não merece ser feliz. Eu sei muito bem que você não é nenhum tipo de herói ou uma grande pessoa. Se precisasse, você mataria uma pessoa sem pensar duas vezes. Mesmo agora, eu entendo que isso faz você ser duro consigo mesmo. E isso não é uma desculpa para ficar fugindo. O Tennessee fica frustrado porque nem ele nem a gente consegue provar que o Amber tá errado, porque o homem está sensatíssimo e corretíssimo. E fala: cuidado com a sua boca. E o Tennessee então fala: eu não era assim antes. Eu sempre soube que eu era o cara ruim, mas eu nunca odiei tanto eu mesmo como agora. Você entende? Isso tudo é por culpa sua. Eu nunca precisei pensar sobre felicidade porque eu não era feliz. Mas com você eu sou. Ai, gente, ai, gente. Enfim, os refrescos depois de tanta dor. E o Amber fica todo felizinho, todo lindo, ele é muito lindo. Então o Amber questiona: você é feliz comigo? E o Tennessee confessa: sim. E o Amber continua questionando: então quanto mais feliz você é comigo, mais isso machuca? Porque você sente que você não merece? E o Tennessee fala: sim. O Amber questiona: eu faço você infeliz? E o Tennessee fica tenso com a pergunta. Então o Amber me lança a pedrada: eu não mereço ser feliz também? E o Tennessee já começa: claro que você merece ser feliz. Você merece ser feliz mais do que qualquer outra pessoa. E o Amber segura o Tennessee e diz: então não tire esse direito de mim, o direito de ser feliz. Porque sem você eu vou ser infeliz. Se você carrega culpa, não podemos nós dois dividir esse fardo? Carregar o fardo de se tornar uma pessoa melhor, de tentar com mais força, não podemos então ser felizes juntos? Se você vai se machucar, se machuque na minha frente. Eu não sou mais uma criança frágil que não pode suportar a dor. E nesse momento nós vamos ter um momento de iluminação na cabeça do Tennessee. E ele pensando que a luz em torno do Amber é completamente cegante. E ele responde: você está certo. E pede desculpas pro Amber. Vamos ter os dois olhando apaixonadinho um pro outro, meu coração derretendo. E o Amber fala: obrigado por me aceitar, Tennessee. Eu aceito as suas desculpas. E vamos ter o nosso beijo apaixonado. E já tirando a roupa, né? Porque é isso aí. E o nosso capítulo acabou desse jeito. Começou com dor, sofrimento, Jesus, gritos. Meu Deus do céu, tava tudo desmoronando. E acabou com beijos, reconciliação e coisas maravilhosas. Eu tô muito curiosa pro resto, como é que vai ser. Enfim, espero que tenham gostado. Semana que vem tem mais. E agora, se você curtiu esse resumo cheio de emoções, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações para não perder nenhum Plantão BL. Isso vai ajudar demais o canal a crescer. E é isso, meus amores. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.